Olá pessoas, eu sou a Fernanda e você está no Stallman Book. Hoje eu trouxe uma resenha para vocês desse livro aqui, O Conto da Aia. Ele é uma distopia que vai falar quando os Estados Unidos ele acaba sofrendo um golpe de grupos, cristãos, onde eles tiram a democracia do país e transformam em uma ditadura teocrática, onde as leis da Bíblia é o que vão reger o país agora. Então, é uma distopia, que vai tratar de um assunto bem polêmico, porque nesse livro aqui as mulheres acabam perdendo todos os seus direitos. Então as mulheres elas não têm direito a votar, não têm direito a ler, não têm direito a escrever, as mulheres não podem trabalhar. Então esse livro ele vai tratar sobre esses assuntos e, enfim, por quem ele é narrado? Ele é narrado por uma aia. O que são aias? As aias, elas são nada mais e nada menos do que mulheres para procriar. Exatamente. Nessa distopia aqui, vive num mundo onde algumas mulheres elas acabam sendo inférteis por causa da degradação do meio ambiente. Muitas coisas fazem com que algumas mulheres se tornem inférteis. Então as mulheres que são férteis acabam se tornando muito raras. E essas mulheres que são férteis são pegas e colocadas como aias para elas irem para casa de algumas famílias, que são comandadas por comandantes. Aí elas viram meio que um brinquedo para eles utilizarem e tentarem terem filhos com ela. Bom, o nome dessa aia que narra é Offred, não é o nome verdadeiro dela, cada aia acaba tendo um nome em determinado casa que você vá. Então, por exemplo, ela é Offred porque a separação do nome dela fica off, do e Fred, que é o nome do comandante. Então é como se o nome é do Fred. Então, independente de onde ela for, o nome dela vai ser trocado, pelo nome do comandante. Então, a Offred, ela vai narrar o livro em 3 partes. Ela vai narrar o livro no presente, ela já como aia. Ela vai narrar também antes, quando ela ainda vivia com o marido dela, o Luke, e a filha dela, que ela não sabe onde eles estão, ela não faz a menor ideia do que aconteceu com essas pessoas, que ela tanto ama. E também ela vai narrar quando ela estava ainda meio que em preparação para se tornar uma aia. Aqui no livro a gente encontra esses 3 pontos. Além das aias, a gente também tem as tias e as martas. As tias, elas são as mulheres meio que professoras das aias. Elas vão ensinar as aias e vão fazer uma total lavagem cerebral na cabeça delas, dizendo que isso que elas estão fazendo é um plano divino, que Deus as escolheu e, bom, é uma lavagem cerebral realmente, E assim, esse livro, ele não quer de forma alguma denegrir a imagem de uma religião, ou que a igreja não presta, ou que Deus é algo ruim. Aqui ele mostra como radicalismo, que pode existir em diversas outras formas, não só no assunto religião, pode fazer com que muitas pessoas sofram. Então não só o grupo das mulheres sofreram nesse livro, mas ele também fala que universidades foram trancadas, advogados não trabalham mais, e aquelas pessoas que não concordam com esse regime teocrático, elas são mortas. Então, esse livro ele não quer de forma alguma denegrir a imagem de Deus, mas como você vê as coisas de uma forma muito radical, pode ser algo muito prejudicial. Além das tias, a gente também tem as martas. As martas, elas são aquelas mulheres meio que as empregadas domésticas da casa dos comandantes. Então, elas lavam, limpam, cozinham e cuidam da saúde da aia também. Agora, eu quero pontuar algumas coisinhas que a gente tem no livro. Primeiramente, a Offred ela fala sobre muitos rituais que acontecem aqui, Toda vez que ela vê uma outra aia, ela sempre tem uma forma, como se fosse um código para falar. E também tem na hora da cerimônia. O que é a cerimônia? Para mim, é a parte mais grotesca e nojenta desse livro. Porque a cerimônia é quando o comandante e a sua esposa, eles vão para um quarto e nesse local eles vão levar a aia junto e acontece o estupro. A Offred, ela diz que não é um estupro, porque ela sabe o que ela está fazendo, ela conscientizou, aquilo, ela deu permissão
para aquilo acontecer. Só que nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que ela está ali simplesmente porque ela tem que fazer aquilo, porque ela é forçada a fazer isso, porque é obrigação dela fazer isso, ser o brinquedo para eles poderem terem filhos. Então, mesmo que ela diga que não é um estupro, nós sabemos que é sim uma romantização do estupro que eles dizem que é em nome de Deus. Então é muito ridículo, é muito desconfortável você ver a cena que acontece aqui nesse livro. Lembrando que esse livro, eu não quero que vocês leiam achando que vai ter alguma coisa boa, algum final feliz. Eu acho e acredito que a autora, ela realmente quis mostrar e passar esse desconforto não só para nós mulheres, mas para todo tipo de leitor. Porque para nós já é muito difícil ver isso, ler um livro em uma realidade onde as mulheres perdem todo o direito, a gente que está num momento onde nós estamos lutando muito para que isso não aconteça. Então, é bom também o livro para conscientizar outras pessoas e ver que isso pode se tornar uma realidade. Pensamentos aqui são muito, muito reais, na nossa sociedade, sabe? Outro ponto que eu queria falar também é na hora do parto. Quando uma aia vai parir, tem um quarto separado para todas as aias se reunirem em torno dela e tem um quarto separado para a esposa do comandante e dona daquela aia também, e ela fica junto com outras esposas. Gente, é ridículo, sério. A esposa, ela fica como se ela estivesse grávida, sabe? Ela fica suando, ela fica gritando, ela fica esperneando. Ela, de alguma forma, ela quer sentir que aquele filho tá saindo dela, sabe? Então é muito estranho, é totalmente desconfortável, muito louco, assim. E agora eu vou falar também sobre a lavagem cerebral que as tias, né, como eu falei pra vocês, elas fazem nas aias. Em várias partes dessas marcações que eu fiz aqui, são determinadas frases que a Offred, ou então as tias, ou então alguma aia faz. E o que seriam essas frases? Eu vou falar uma para especificar para vocês. Tem uma determinada parte do livro onde uma das tias ela descobre que alguma aia, né, uma das aias, ela foi estuprada e acabou abortando o filho. Então ela reúne todas as aias em volta dela e é isso aqui que ela fala. Mas de quem foi a culpa? Disse Helena, levantando um dedo roliço. Dela, foi dela, foi dela, foi dela, entoamos em uníssono. Quem os seduziu? Tia Helena sorri radiante, satisfeita conosco. Ela seduziu, ela seduziu, ela seduziu. Por que Deus permitiu que uma coisa tão terrível acontecesse? Para lhe ensinar uma lição, para lhe ensinar uma lição, para lhe ensinar uma lição. Existe muito mais frases e momentos que deixa eu, pelo menos falando como mulher, totalmente desconfortável e é tão assustador de certa forma, porque quando você lê uma frase dessa e você lembra que tem pessoas que têm pensamentos iguais ao o que ela prega aqui, ao que ela faz com que as aias pensem, é muito, muito assustador. Porque tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que ainda culpam a vítima. E não falo só de homens, mas de mulheres também que pensam dessa forma. Então, tem vários momentos dos livros também. Tem um momento em que a própria Offred, ela percebe que essa lavagem cerebral aconteceu com ela própria. Porque em todos os momentos do livro, ela sempre diz que aquele quarto não é dela, que ela nunca vai dizer que o quarto é dela, porque aquele lugar não pertence a ela, ela não quer pertencer àquele lugar. Então tem um momento em que tá ela e a outra aia, porque elas só podem sair em dupla, que tem alguns turistas do Japão, e aí eles vão falar com elas, querem conhecer elas, já que elas andam todas cobertas com esse traje vermelho, né, e um chapéu grande que elas não podem olhar para os lados, só podem olhar para frente. E aí eles perguntam para elas como é, se elas gostam de estarem assim, se elas aceitam isso. E aí um momento a Alfred olha para uma das turistas e vê que ela tá de short e de blusa regata. E aí ela fala, nossa, isso é muito vulgar, se vestir assim, uma coisa muito vulgar, muito feia.
E aí ela para e pensa que ela já se vestiu assim, que ela se vestia assim, com a forma que ela gostava, que era uma forma de se sentir confortável. Então, como eu falei, em determinados momentos que você lê esse livro, você vê muita lavagem cerebral e muitas frases que são ditas até hoje, sabe? É ridículo e é triste isso tudo, sabe? Porque é uma realidade aqui, né? É uma distopia, é uma realidade só do livro, mas que a gente, em momento algum, tem que deixar isso acontecer, porque nós sabemos o momento que estamos vivendo no nosso país. Nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas em cargos que pensam dessa maneira, e se isso acabar aumentando, se mais pessoas acabarem pensando assim, né, que nós mulheres, a gente já conquistou tanta coisa, de forma alguma nós podemos deixar que isso aconteça. Então, é um livro desconfortável, é um livro que me deixa muito triste, muito assustada, mas que de certa forma serve para você se empoderar como mulher e não deixar que isso de fato aconteça, porque a gente demorou muito para conquistar o que a gente tem hoje. E eu acho que é um livro muito válido, uma leitura assim para todo mundo, para uma sociedade inteira. Esse livro era para ser obrigatório. E, enfim, o final, ele é bem aberto, a gente não sabe o que vai acontecer com a Aya. Tem uma série já, eu quero muito, muito assistir. As pessoas dizem que é muito fiel ao livro. Se vocês quiserem, eu posso fazer também um comparativo do livro com a série. Também já tem o segundo livro, então eu tô bem, bem animada para poder, para ler o segundo livro e ver o que aconteceu nas próprias palavras da autora, né? E, enfim, é essa resenha, eu espero que vocês gostem. Realmente é uma leitura que deixa a gente desconfortável, mas que de forma alguma não tem que deixar de ser lida. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, tá? Se você quiser ter acesso a ele, vou deixar o link dele na Amazon. Também, se você quiser adquirir qualquer outro livro, você pode ir no meu link de associado, comprar por ele, vai ter um catálogo enorme de livros. Você me ajuda muito, eu recebo uma pequena comissão. E, enfim, se inscrevam, deem like no vídeo, comentem, compartilhem, fala se vocês já leram, se vocês gostam do livro. E, bom, eu tenho um Instagram literário também, onde tem várias resenhas. Aqui no YouTube eu só posto um vídeo por semana, mas lá tem muitas outras coisas, tem tags, tem 5 motivos, tem muitas outras resenhas de outros livros. Então, com certeza que vocês vão gostar. É isso. Espero que vocês leiam, depois vocês me falam se vocês gostaram. E, bom, beijinho.